Não, para a grande maioria das pessoas não tem nenhuma contraindicação em utilizar o whey protein, né? O que a gente precisa pontuar aqui é que se existe uma alergia, uma intolerância à proteína do leite, né, o whey protein não será adequado. Talvez seja interessante, se for necessário uma suplementação proteica, buscar uma outra fonte de proteína que não seja a proteína do leite. Para aqueles indivíduos que já têm uma doença renal, né, uma insuficiência renal, por exemplo, uma ingesta proteica excessiva pode piorar a função renal. Para aquele indivíduo que já come proteína em excesso, ele já tem uma ingesta proteica adequada ao longo do dia, né, também não me parece necessário fazer uma suplementação com whey protein. É importante salientar que é sempre procurar marcas já muito bem sedimentadas no mercado, né, porque existem várias marcas de proteína sendo vendidas e muitas delas podem estar contaminadas e acabar prejudicando a sua saúde. Bom, antes da gente falar em riscos na prática de exercícios físicos, né, para cardiopatas, é preciso lembrar que o exercício físico em si, ele também faz parte do nosso arsenal, né, para o tratamento dessas cardiopatias. Então, após um diagnóstico correto dessa doença, um tratamento correto e otimizado, utilizaremos também do exercício físico para ajudar no tratamento dessa cardiopatia. Então, para algumas cardiopatias, pode ser que o exercício seja contraindicado, né, por gerar riscos adicionais àquela doença. Riscos como arritmias graves, né, piora da condição e até morte súbita. Mas na grande maioria das vezes o exercício ele pode ser muito benéfico e vai ajudar muito até na diminuição de algumas medicações, diminuição de doses e até às vezes uma retirada de uma medicação que estava sendo utilizada previamente, né? Agora, se identificado a cardiopatia, não se está fazendo o tratamento correto, aí sim existem riscos potenciais da atividade física para aquele cardiopata. Risco como arritmias, piora de uma falta de ar, piora da função cardíaca e, novamente, até um risco de morte súbita. Bom, para aqueles indivíduos que já têm um diagnóstico de uma doença arterial coronariana, né, e que foi optado ou pelo tratamento conservador, então apenas medicamentoso, ou alguma intervenção, né, por exemplo, uma angioplastia ou uma revascularização do miocárdio, o exercício ele sempre fará parte do arsenal terapêutico para o tratamento daquela doença. Mas é preciso identificar principalmente o limiar isquêmico, né? Então existem alguns exames, por exemplo, um teste ergométrico, né, no qual nós vamos identificar a intensidade a partir da qual, né, aquele músculo do coração começa a sofrer, né, porque precisa de uma demanda maior de oxigênio para aquele coração, né, e como existe uma obstrução ou total ou parcial daquelas artérias que irrigam o coração, então, a partir de determinada intensidade do exercício, o coração pode começar a sofrer e aí sim, ter alguns problemas como arritmias, né, dor, e a gente não quer isso. Então, a gente precisa otimizar a intensidade do exercício, né, para aplicar uma dose adequada, segura, para que a gente melhore aquela condição daquela doença arterial coronariana e aí sim o paciente tenha benefícios sem riscos para piora dessa doença. Os exercícios físicos, quando praticados de forma regular, eles trazem vários benefícios para a saúde cardiovascular. Entre elas a gente pode citar aí uma frequência cardíaca de repouso menor, uma melhora da contratilidade do coração, uma diminuição da resistência arterial periférica, então diminuição da pressão arterial, uma melhora da sensibilidade à insulina, então melhora o controle do diabetes, né? A melhora da força muscular, melhora do equilíbrio, melhora da resistência aeróbica. Então o exercício, se a gente pudesse pontuar, ele talvez seja o melhor remédio para o tratamento das doenças cardiovasculares, né? Claro que ele precisa ser sempre combinado com outras medicações. Então, mas a mudança de hábitos e entre essa mudança de hábito, a prática regular de exercício físico, talvez seja a melhor intervenção que nós temos hoje para o tratamento das doenças cardiovasculares.